Abacuque, capítulo 2, do 18 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? É a imagem de fundição, mestra de mentiras. Para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós estamos expondo às quartas-feiras o livro de Abacuque, e hoje nós estaremos encerrando o capítulo 2, quando encerra-se também os 5 atos de justiça de Deus. Como Abacuque chama, os 5 ais de Deus. Nós começamos estes 5 atos de justiça no versículo 6 do capítulo 2 e estaremos encerrando agora, hoje, no versículo 20, estes 5 atos de justiça. Lembrando, Abacuque significa abraço, ou aquele que abraça. Nós já vimos nas outras quartas-feiras que Abacuque, além de profeta, ele era um talentoso músico, até porque ele era descendente de Levi, ou seja, ele era levita. Nós também vimos que o livro de Abacuque trata-se de uma oração, de um diálogo, onde Abacuque começa questionando a Deus o porquê que Deus aparentemente não estava fazendo nada ao ver o mundo sendo sacudido pelo pecado e principalmente por outras nações indo de encontro à nação de Deus de forma pecaminosa. E a gente aprendeu ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2 que, primeiro, não se questiona Deus. E Abacuque, aqui nesse momento, ele já está aprendendo isso. Foi o que a gente viu até aqui. No capítulo 2, nós vimos que as primeiras lições de Deus direcionadas ao profeta, justamente para ensiná-lo a não questionar a Deus. Porque Deus a todo momento ele está dizendo para Abacuque, eu estou vendo tudo isso, Abacuque. Eu estou vendo o pecado no mundo, eu estou vendo as nações perseguindo a minha nação. Então, eu não preciso que você me lembre. É como se Deus estivesse dizendo isso para Abacuque. E quando nós chegamos aqui, a partir do versículo 6, que são os 5 ais de Deus, ou os 5 atos de justiça, nós encerramos pelo 5º ato, nos versículos 18 a 20, lembrando, por exemplo, o 2º mandamento que Deus ensinou para o seu povo. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então esse mandamento que Deus deixou para o seu povo lá na época de Moisés, aqui em Abacuque ele é lembrado. Porque no texto que lemos, Deus agora está instituindo um ato de justiça diante de nações que estão colocando outros deuses no lugar do Senhor, no lugar dele. E é a partir desse ponto que nós identificaremos aqui as principais características dos 3 versículos que nós lemos. Primeiro ponto, versículo 18. O esforço humano em construir ídolos. Irmãos, vocês sabiam que nós somos os melhores construtores de ídolos? Vocês sabiam disso? Nós somos as melhores fábricas de ídolos, chama-se ser humano. Se nós nos deixarmos levar pelas nossas emoções,
pelo que está dentro do nosso coração, nós vamos idolatrar tanta coisa que vai chegar um ponto em que nós estaremos agindo absurdamente. Se você fizer uma pesquisa simples hoje, que é muito fácil, você consegue não apenas ler, mas você consegue assistir. As pessoas hoje conseguem ir para qualquer lugar do mundo, faz uma filmagem e em 30 segundos está disponível para todo o planeta pela internet. Se você começar a pesquisar, por exemplo, como vive religiosamente, socialmente, politicamente, intelectualmente, como vive de uma forma geral, por exemplo, os indianos, vocês vão parar e vocês vão observar como é que um ser humano chega a esse ponto de construir um templo para abrigar milhares de ratos achando que eles são deuses. Como é que um ser humano chega a esse ponto absurdo? Nós, ao olharmos situações nesse sentido, a gente vai encarar isso como um absurdo, mas a gente esquece do seguinte, que se nós nos deixarmos levar pelas nossas emoções, pelos nossos corações, a gente vai para o mesmo caminho. Porque os indianos são tão humanos quanto nós. Eles são tão pecadores quanto nós. Isso é importante porque é isso que Deus está trazendo aqui à disposição de Abacuque e, consequentemente, para nós nessa noite. Tá? Primeiro ponto, o esforço humano em construir ídolos. Vamos ler novamente o 18 para que fixe na nossa memória. É uma pergunta. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? É a imagem de fundição mestra da mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Perguntas retóricas, irônicas, que Deus faz com relação à prática da idolatria. É óbvio que se o coração humano é enganoso, o resultado sempre vai ser idolatria. A Bíblia diz isso de Gênesis a Apocalipse. O primeiro e o segundo mandamento são claros. A gente leu aqui parte deles, que na prática ensinam para nós o quê? Os dois primeiros mandamentos ensinam para nós o seguinte. Primeiro, não existe outro Deus. É isso que Deus diz, iniciando os 10 mandamentos. Segundo, se não existe outro Deus, não há quem deva ser adorado. Me diga se isso não é lógico. Deus está dizendo, não existe outro Deus, eu sou único, então não há outro que mereça ser adorado. É difícil entender isso? Não. É o que nós aprendemos nos 2 primeiros mandamentos da lei do Senhor. Qualquer um ou qualquer coisa que seja adorada, configura-se idolatria. É isso que Deus está falando para Abacuque. Agora, vamos pensar no seguinte, adoração e idolatria. Qual é a diferença? O princípio conceitual de adoração e idolatria é o mesmo. O princípio é o mesmo. Mas nós vamos encontrar diferenças no seguinte, preste bem atenção. Adorar é quando nós cultuamos somente a Deus, porque Ele ordenou, porque é mandamento, mas também por gratidão a Ele. Isso é adoração. E o que é idolatria? Idolatrar é venerar a outrem, que não seja Deus. E geralmente se faz isso por egoísmo, ignorância e, obviamente, por pecado. Por que se idolatra por egoísmo? Porque a pergunta que Deus faz aqui no versículo 18 é o seguinte, percebam que a pergunta está dizendo o seguinte, que o ídolo foi fabricado. Então qual é a lógica de se adorar algo que foi fabricado? Deus foi fabricado? Não. Deus é o criador de todas as coisas.
Percebem a diferença? Diante disso, o pecado produz a idolatria pelo esforço humano. É o texto que nos diz isso. Por exemplo, há pessoas que são talentosíssimas, conseguem produzir artes que você olha, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? Antes de ele ser convertido ao Evangelho, ele esculpia artes que, assim, era fantástico o que ele fazia na Igreja Católica. Ele fazia imagens, quadros, tudo que você imaginar de madeira ele fazia e parecia que era uma máquina que havia produzido, de tão perfeito que era. O talento desse rapaz é fantástico. Depois que ele foi convertido ao Evangelho, obviamente ele não faz mais isso. Ele faz outros tipos de artes que não sejam idolatrias. Mas muitas pessoas idolatram através do seu talento, através do seu dinheiro, através da sua intelectualidade, só que mundana. O que é uma intelectualidade mundana? É uma inteligência que não tem nada a ver com o Evangelho. É uma pessoa que é inteligente no mundo, mas que não tem o conhecimento da palavra. Através do seu poder político. Então, o esforço humano produz a idolatria, ao passo que a adoração é produzida por Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele nos leva a adorá-lo. Isso é muito importante nós entendermos essa diferença. Em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 20, Jesus disse o seguinte, ele disse, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Então, na grande maioria das vezes, Satanás apenas se aproveita. Quem peca somos nós mesmos. O próprio Jesus disse isso. Ou seja, o pecado que produz a idolatria, ele vem através de uma fabricação adâmica. Porque nós herdamos de Adão o pecado. Se deixarmos que as nossas decisões, nossos atos sejam fundamentados nas nossas emoções, se a gente agir por aquilo que a gente sente, a gente vai pecar e feio. Portanto, não faça o que o seu coração diz, faça o que a Bíblia diz. Muito bem, aí Jesus, aliás, não deixa de ser Jesus, né? Mas Deus aqui no livro de Abacuque, ele faz a pergunta, né? No versículo 18, qual é o proveito que o ídolo tem se foi criado por um pecador? Veja que pergunta lógica, né? Quanta diferença há entre o Deus criador de todas as coisas e um Deus criado por um ser humano que é miserável e cheio de pecados. Existe diferença ou não entre o Deus criador de todas as coisas e um Deus com D minúsculo fabricado pelo homem pecador? Veja que diferença. Enquanto o criador de ídolos, quem é o criador de ídolos? No texto é o artífice, é o homem. Enquanto o criador de ídolos, ele é miserável, eu sou miserável. Miserável homem que sou. Se alguém aqui não for miserável, é Deus. Tem algum Deus aqui? Agora, pelo sangue de Jesus e pela misericórdia de Jesus sobre a nossa miserabilidade, percebeu a conexão? Por isso nós somos justificados, mas naturalmente nós somos miseráveis. Enquanto o criador de ídolos, ele é miserável, a imagem criada por ele, versículo 18, é uma mentira. Leia o versículo 18.
Como é que está escrito aí? É a imagem de fundição mestra de mentiras. Por quê? O texto está dizendo isso. No hebraico, que é o texto original, a ideia de mentira significa engano. Confiar em ídolos é se enganar. O texto vai dizer que essa mentira é uma falsidade. Alguém dá um crédito para você. Pode ir. Chegando lá, você diz que foi eu que disse. E vai estar tudo certo. Quando você chegar lá, alguém vai dizer, isso que você está trazendo é falso. Olha a vergonha. Está vendo? A ideia de mentira no texto original fala de decepção. Qualquer um de vocês podem se decepcionar comigo. Ou com qualquer um aqui. Eu posso me decepcionar com qualquer um de vocês. Porque nós somos falhos. Imagine quando nós fabricamos um Deus. Que decepção nós estamos criando. Achando que o nosso Deus é o pastor da igreja, o professor de escola bíblica, aquele que toca e canta na igreja, aquele cantor famoso, aquele pastor famoso. A gente acha que eles são a solução. Não é. Nós estamos prestes a sermos decepcionados por qualquer pessoa, mas nunca seremos decepcionados por Deus. É isso que Deus está trazendo aqui para o contexto de Abacuque. Por isso, queridos, primeiro ponto que nós falamos, o esforço humano em construir ídolos é uma realidade. Não siga o seu coração. Essa mensagem de rede social é a maior mentira que existe no século 21. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, versículos 18 ainda e também o 19. A idolatria não é inofensiva, ela corrói e ela pune. Segundo ponto. Nós lemos o 18, vamos ler o 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Como é que chamava isso aqui? Tinha gente que batia na madeira assim, né, para dar sorte, era um negócio assim. Né? Ai daquele que diz para a madeira, acorda. Isso aqui vai acordar, irmãos? Não. Bate aí no ventilador, liga aí, rapaz, acorda. Isso vai acordar? Não. É o que Deus está falando aqui. A idolatria não é ofensiva, ela corrói e pune. O homem idólatra, ele é continuamente prejudicado pela sua idolatria. Sua inteligência básica, no contexto de Abacuque, sua inteligência básica de quem idolatra é como o esgoto. Para que serve o esgoto? Para nada. Toda a água pútrida da sua casa vai direto para a fossa. Isso é idolatria. Quando alguém diz assim, acorda madeira, desperta pedra, vem me ensinar alguma coisa. Quando alguém age dessa forma, essa pessoa, ela não tem nada na cabeça, ela não entendeu nada. Ela pode ser pós-doutora em alguma coisa, mas ela não entendeu nada. E é interessante observar religiosos depositando a sua confiança. Queridos, quanta burrice, quanta ignorância, quanta falta de sabedoria. Que coisa absurda. Sua vida devocional é oferecida a coisas mortas. É o contexto aqui que Deus está trazendo para Abacuque.
no versículo 19. O homem idólatra, obviamente, ele não tem Deus, porque senão ele não seria idólatra. Por isso o seu destino é a morte eterna. Esse é o caminho do idólatra. Queridos, não importa o tipo de pecado, ele nunca ficará impune. Veja o início do 19. Ai daquele que o quê? Que idolatra. Ai daquele. Esses atos de justiça de Deus não são os atos de justiça do homem, que livra o culpado, o bandido, e condena o inocente. Não é essa justiça que nós estamos falando. Nós estamos falando da justiça de Deus, que não falha. E Abacuque esqueceu desse detalhe, e Deus está lembrando: eu estou vendo Abacuque. Por isso, Abacuque, ai daquele que vive idolatricamente. Nunca ficará impune. Amém? Terceiro e último ponto do texto que nós lemos, versículo 19 e 20. Já lemos o 19, vamos ler o 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa frase é muito boa para igrejas barulhentas, já percebeu? Cale-se diante dele todas as terras. O terceiro e último ponto é o seguinte: a contradição entre idolatria e adoração. A gente explicou a diferença. Agora nós vamos dar mais detalhes sobre essa diferença, certo? O idólatra, ele é tolo. Ele é acéfalo. Ele não tem a sabedoria de Deus. Ele fala para uma pedra muda. Então, quantas vezes vocês já não viram em filmes, novelas, comerciais, em algumas igrejas por aí, pessoas se debruçarem diante de uma pedra, diante de um pedaço de gesso, cimento, concreto, madeira, plástico, metal. Quantas vezes vocês já não viram? Quantas vezes muitos de nós já não fizemos isso antes da nossa conversão? Quantas vezes na igreja do Senhor muitos não fazem isso? O idólatra, ele é tolo, ele conversa com uma madeira inútil. O dia 2 de novembro está chegando, o que tem de cristão viajando para visitar túmulos? Vai falar o quê para a pedra? O idólatra, ele é tolo, ele pede conselhos para quem não tem vida. Como assim? Quando eu era criança, tinha uma prática de toda vez que você perdia um dente de leite, você jogava ele no telhado para a fada do dente fazer não sei o quê, não sei para onde, não sei para quê, para fazer não sei de onde, e de onde veio isso? Mas é tão bonitinho, pastor, mas é pecado. Pecado também é bonito. Nós, que somos pais, cristãos, salvos, precisamos educar os nossos filhos. Isso aí faz sentido não, meu filho. Mas não, as pessoas alimentam esse tipo de besteira. O idólatra, ele é tolo, ele cultua algo que é morto. Queridos, Jesus morreu, diga amém. Mas ele ressuscitou, você vai dizer o quê? Ele voltou a morrer? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, eles morreram de novo. Jesus não, ele vive para todos sempre. Mas tem gente que cultua coisas mortas. Eu não entendo. É uma forma de dizer, claro que eu entendo, falta de Deus. Deus se apresenta, no entanto, como Ele é.
Porque no versículo 19, a gente está lendo aqui na palavra que o idólatra, ele é tolo. Ele não tem nada na cabeça. Ele não enxerga a realidade do Evangelho. Ele não enxerga Deus como Ele é. Mas no versículo 20, o próprio Deus se apresenta. Como é que ele diz? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Olha que diferença. Ele se apresenta como soberano, como Senhor, como Rei. Como disse Isaías e outros profetas, sentado em seu próprio trono. Ele se apresenta como o Todo-Poderoso. Ele se apresenta como aquele que é, que era e que há de vir. Como disse Jesus, revelando a João em Patmos. Ou seja, nós entendemos que existe uma contradição muito grande entre aquele que pratica a idolatria para aquele que adora a Deus. E esse é o contexto que Deus está trazendo para Abacuque. Veja só que coisa interessante. Enquanto muitos falam com deuses mudos, o verdadeiro Deus faz calar toda a terra. Por isso, encerramos a nossa palavra de hoje da seguinte forma: faça silêncio, porque Deus é soberano. Amém?